Quando o adolescente, a criança, principalmente em cidades maiores, isso é muito bom, principalmente pra gente que é adolescente. Como você disse, sua adolescência, pelo jeito, foi Perdida. Foi perdida, assim. Foi um caos. Você estava tentando se descobrir o que você queria naquela época. Exato. E a adolescência é basicamente isso. Tá tentando se encontrar, porque ela tá numa fase de, meu Deus, daqui a pouco eu vou ser um adulto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver qual faculdade eu vou fazer, o que eu quero pro meu futuro, e ao mesmo tempo você não quer aquilo e você quer continuar ainda brincando na rua com seus vizinhos, colegas e amigos. E isso é muito bom quando você tem um apoio, e principalmente de educação, que você vai aprendendo a fazer coisas novas, porque você também não desvia muito do caminho, certo? Completando só o que ela falou, não sei se era uma pergunta ou enfim, mas eu acho que essa questão do jovem, eu acho que hoje as coisas estão muito apressadas. É muita pressa para a pessoa decidir o que vai fazer. Aí logo ela se forma no ensino médio, e daí muitas pessoas, tem vários relatos, né, que a gente vê por aí, de jovens que se formam no ensino médio e logo vão fazer uma faculdade, mas tipo ainda não sabe direito o que quer. Aí faz a faculdade, tudo, se forma e no final das contas acaba trabalhando com outra coisa. Às vezes, tipo, tu passa, eu acho que tu passa por esse momento de turbulência. Eu acho que é importante, sei lá, às vezes, a não ser que você tenha certeza absoluta daquilo que você quer, né? Que nem é uma visão que eu tenho no caso da música, por exemplo. Eu tenho certeza que é a música. Então, eu me formei no ensino médio e logo eu já fui fazer a minha faculdade, né? Então, mas tem muita gente que às vezes fica na dúvida. Aí, às vezes, acaba cedendo a pressão de um lado da família ou do outro lado da família. E daí se forma tudo e depois vai fazer outra coisa. Existia há pouco tempo, Pedro. Vamos pensar o seguinte. Na década de 1920, a idade média era em torno de 40 anos, parece que era isso. Depois foi subindo para 40, 50, 60. Então nós tínhamos, digamos assim, uma expectativa de vida muito baixa. Não dava tempo de você ficar pulando de galho em galho. E não existia tantas profissões. Se seu pai era mecânico, você aprendia mecânico, você era mecânico. Se seu pai era musicista, você seguia. Mas era muito desse jeito. E também não tinha muitas escolhas. Não tinha não. Você ia comprar carro, por exemplo, na minha época, aqui no Brasil eu fabricava basicamente 2, 3 marcas. Era Ford, Chevrolet, Volkswagen, depois entrou a Fiat em 70. Você tinha ali um Opala, um Corcel, um Fusca. Basicamente era aquilo, você escolhia a cor. Branco, preto, alguma coisinha assim. De repente começaram a chegar outras montadoras, outros automóveis. Você ia ao supermercado, tinha sabão Omo, sabão Minerva, por exemplo. Hoje você vai, tem 200 marcas. Então o mundo mudou muito. Mas dentro daquele raciocínio, se você tinha uma expectativa de 40 anos, 50, hoje dá de 75. Hoje é comum você encontrar pessoas com mais de 80, é normal. É normal. Hoje a gente classifica, por exemplo, eu sou considerado um idoso jovem, dos 60 aos 70. Dos 70 aos 80 é o chamado idoso. Dos 80 para frente é o idoso velho. Então você pega um jovem que está ali com 17, 18 anos, mais ou menos a sua idade. Você vai escolher uma profissão, sua mãe é veterinária. Existe uma certa vocação assim para a gente seguir a mãe, por exemplo, seguir o pai. É mais ou menos assim. Aí você começa a fazer veterinário. Não é aquilo que você quer. Não é aquilo. Eu estou fazendo um rapaz, eu faço, pode não parecer, mas eu faço crossfit. Eu tenho um colega lá de crossfit que ele fez até o terceiro ano de medicina. O pai dele é médico. E ele fazia, se não me engano, em São Paulo. E ele parou. Sabe o que ele faz hoje? Artesanato. Com barro, ele modela barro. Ele é encantado com artesanato. Ele não quis fazer medicina. O meu filho, caçula, ele fez até o terceiro ano de engenharia elétrica. Uma boa faculdade, fazendo na Unesp, lá em Ilha Solteira, em São Paulo. Ele desistiu, ele não gostou do curso. Aí ele fez o quê? Fez matemática. Ele foi dar aula de matemática. Ele achou muito difícil lecionar matemática. Por falta de estrutura de escola, essas coisas assim. Ele não se identificou. Aí o que ele fez? Educação física. E ele é apaixonado por educação física. Tem um estúdio dele, dá aula de crossfit, eu faço com ele. Tem alunos
ele tem turma kids, que ele chama, os jovenzinhos, e tem os anciãos lá, igual eu, assim, as anciãs também estão lá junto com ele. O outro meu filho fez direito, meu filho mais velho, ele fez direito, foi trabalhar, não gostou da advocacia, de exercer o direito. Ele foi trabalhar numa outra empresa, lá na capital, lá em São Paulo. Ele fez um trainee, ele estava cuidando da parte de comércio eletrônico. Ele estava comandando já uma parte boa, ele é um meio executivo dessa empresa lá em São Paulo. Você sabe o que ele fez esse ano? No início do ano? Ele abandonou, ele está com 34 anos, meu filho, 35 anos. Ele deixou essa carreira de executivo dele e começou a fazer agora, está lá em Araraquara, fazendo medicina. Ele vai terminar medicina com 41 anos. Vamos supor que ele terminar tudo certinho, termina com 41. Ele vai exercer a medicina por pelo menos mais 30. Dos 40 aos 70, 75. Então, quando a gente fala assim que o jovem tem que decidir, você está certinho. Existe uma crença de que a gente tem que fazer uma coisa para a vida inteira. Se ele fosse viver 20 anos, 30 anos de vida útil, poderia ser isso. Mas hoje, a gente vive 40, 50, 60 anos para trabalhar. Você forma com 25, você vai pelo menos mais 40, 65 anos trabalhando. Então, para que fazer uma coisa só? Para que eu me bitolar? Eu posso vivenciar experiências no campo da música. Você pode ser um musicista, né? Mas você pode ensinar, de repente você pode fazer show, e não necessariamente uma coisinha só. Você pode botar uma produtora, você patrocinar talentos. Olha, aí já seria um empresário, mas dentro da música. Olha quanta coisa bacana você pode fazer. Nem dê muita ideia, porque eu já estou meio dividido com essas coisas. Em relação àquilo que eu realmente vou fazer. Mas eu acho que tem que experimentar um pouquinho de tudo, porque, por exemplo, eu falei que eu gosto da música e tal, mas ao mesmo tempo que eu gosto da música, tu olha ali pro equipamento, é outra coisa que eu adoro fazer, trabalhar com vídeo, trabalhar com design, então ali já tem uma divisão muito grande. Aí dentro da música, que nem você falou, já tem várias outras divisões de outras coisas muito grandes, e dentro do audiovisual também, então tipo, é uma coisa que eu vou ter que ir testando, né? Se eu vou te dar um exemplo assim. Para descobrir. Vou te dar um exemplo. Uns 3 anos atrás, eu me matriculei no curso de psicologia na faculdade. Eu fui na aula uns 3 meses, mas a minha profissão, meu trabalho, não estava dando tempo de eu estudar a psicologia. Aí eu não quero diploma, eu quero exercer, eu quero trabalhar nessa área da psicologia. Então eu estou me programando, olha a minha idade, eu estou me programando para dentro de pouco tempo, acho que dentro de uns 2 anos, eu conseguir encerrar a minha atividade na área que eu atuo. Eu vou começar um curso para eu exercer uma profissão depois, uma outra profissão. Eu não estou pensando que eu vou morrer com 70 anos. E se eu viver até os 90? Eu quero trabalhar. Eu posso ter a chance de trabalhar às vezes 15 anos, ter uma vida útil, plena, muito plena, na minha outra profissão. Então, a gente às vezes fica bitolado, essas crenças que nos aprisionam,